Ah, quebrado. Quem não me conhece, eu sou Daniel Esser, engenheiro por precisão e observador e fotógrafo de aves de coração. Eu estou aqui porque tem um cara que é muito doido e a prova disso é que ele inventou um tal de avistar. O Guto me botou na parede para fazer uma palestra sobre nome de passarinho, porque eu vim colocando foto no Facebook e eu gosto de colocar os nomes que não são usuários. Acho muito interessante o nome de passarinho. E então eu vim falar um pouco sobre isso. Não é nada técnico, porque eu não sou técnico, eu sou engenheiro e não sei nada desse trem direito. Eu comecei a gostar de passarinho muito cedo. Eu tenho um tio chamado tio Magno, que tinha muito passarinho em gaiola. Minha família morava na casa dos meus avós maternos e eu vivia andando atrás dele para ver os passarinhos da gaiola, eu adorava aquilo. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 para 6 anos de idade, eu estava zanzando atrás dele e veio um passarinho. Se esse trem funcionar, vai ser velho. Vamos lá. Acho que é no gatilho. Nada funciona. Não, também não tem problema, vamos por aqui mesmo. Você não se preocupa não. Bom, pousou pertinho da gente esse bichinho aí. E eu, muito curioso, querendo saber que passarinho que era, falei, ô tio, o que é isso aí? Você, meu filho, isso aí é um cagacebo. Nossa, que troço legal. Tem um palavrão no nome de um passarinho. Minha família, a gente não podia falar palavrão. Se você desse uma topada na mesa com o dedinho do pé, você podia chorar o quanto que você quisesse. Mas se você falasse merda, você ia chorar o triplo. E eu fiquei encantado, falei, que coisa legal, senhor. E aí eu descobri duas coisas, né? Uma primeira coisa que eu descobri, tem um capeta. Porque na hora do almoço, todo mundo sentado na mesa, pousou o capetinho aqui, o anjo da guarda devia estar arrumando as penas da asa, e eu resolvi contar que eu tinha visto um passarinho. E eu falei, eu vi um passarinho hoje. E a mãe falou assim, ó, que legal, qual que é um passarinho? É o cagacebo. Menino, não pode falar isso na mesa, não? Que negócio é esse? Quem te ensinou esse negócio? Foi o tio. Minha mãe. Para quem não conhece isso é mais ou menos o seguinte, o nome daquele cara que vira o Hulk é o Bruce Banner, né? Isso é mais ou menos dar um encontrão no Bruce Banner e jogar ele no chão. Aquele olhar para o meu tio assim. Eu falei, mãe, mas se não pode, qual que é o nome dele? Ó, meu filho, o nome dele é Sebinho. Eu falei, olha, mais um negócio legal sobre o nome passarinho. Eu descobri que passarinho pode ter dois nomes. Ele pode ser cagacebo, mas pode ser Sebinho. E eu descobri mais uma coisa legal, que o nome de passarinho permite a gente falar um palavrão e botar outro de castigo. Porque aquele olhar da minha mãe fez minha avó botar meu tio de castigo. Bom, passou um pouco, a gente mudou de Manhuaçu, onde morava, foi para Manhumirim. Manhumirim é uma cidade que tem é sede de uma congregação de padres, de religiosos. Tem um seminário e um convento. Minha família era muito religiosa, vivia cheia de padres na nossa casa. E no Manhumirim, como tinha um seminário, os padres vinham de vez em quando das paróquias de outras cidades visitar lá a sede para discutir alguma coisa. E tinha uma tortura para a gente que era visitar padre. A gente estava ali com uns 11 anos de idade, mais ou menos. Em vez de chegar, acabar da escola, almoçar e brincar, tinha que tomar banho pela segunda vez, botar roupa, sapato que apertava o pé, e esperar a mãe trocar de roupa, porque primeiro arrumava a gente, depois ela ia se arrumar para visitar o padre, e não podia nem sentar para não amarrotar a roupa. Que era uma tortura total.
Chegava lá, tocava a campainha, vinha um seminarista novinho, abria a porta. Esse cara devia ter falado algum palavrão na hora do almoço, o castigo dele era ser porteiro. A gente entrava na salinha de visita do lado, pequenininha, tinha um sofá assim desse de palhinha e 2 poltronas. A gente assentava, eu, a minha mãe e meu irmão, bem assentadinho, não podia balançar os pés, não podia fazer assim, tinha que ficar sempre reto e sempre muito bonitinho. O padre chegava, tinha que beijar a mão, começava aquela conversa interminável sobre coisas que a gente não sabia. A única vantagem é que a sala ela era decorada com pinturas em todas as paredes. Então na frente da gente assim tinha uma cena de uma floresta com um laguinho no fundo, e na esquerda assim tinha uma árvore com 187 folhinhas. Eu tenho certeza disso, que eu contei essas folhinhas umas 3 vezes por visita, umas 20 visitas, umas 60 vezes. Ela chegou a dar 186, 188, 187, eu tenho certeza. Nesse dia que a gente foi lá, num desses dias, eu já estava com um passarinho em gaiola, já tinha um passarinho perto de casa, e eu fiquei conhecendo um passarinho que eu achava muito bonito, que é o Godela. E eu já sabia um outro nome do Godela. No dia dessa visita, nós fomos lá conversar, e o padre tinha uma hora horrorosa, que o padre chegava para a gente e falava assim: "E você, meu filho, o que você anda fazendo?" E a gente tinha que contar alguma lorota qualquer bonitinha. Nesse dia o capetinho apareceu de novo. E eu falei com ele que eu conheci um passarinho muito bonitinho, todo pretinho, que chegava até a ficar azul. E ele falava: "E como é que ele chama?" Eu falei: "Seu padre, ele chama vira-bosta." Aí a minha mãe fez assim. Isso aí é o seguinte, é uma marreta de 5 quilos que você bateu no dedinho do Hulk. A visita acabou rapidinho, vou para casa, 2 horas de castigo, sentado na cama, não podendo fazer mais nada, a não ser ficar olhando para a parede, e 1 semana sem sobremesa. Passou o tempo, então o nome de passarinho sempre me marcou um pouco. Passou o tempo, eu já estava com 12 para 13 anos, e comecei a ler livros que eu gostava muito de ler. Na minha casa tinha uma coleção do Zé de Alencar, e eu li Guarani, depois li o Birajara, e depois eu fui ler a Iracema. E a Iracema é uma coisa muito interessante. A primeira coisa que eu li era A Virgem dos Lábios de Mel. Naquela época, Lábios de Mel, você tem esse livro, vai ser bom. Né? Passei para frente, segunda coisa que eu leio: Com os cabelos mais negros que a asa da graúna. Pô, é graúna? Que diabo é graúna? Eu não conheço graúna. Deve ser um passarinho com a asa muito preta, mas eu não sei qual passarinho que é. Fui nos dicionários, procurei para todo mundo. O máximo que eu consegui foi meu tio Marco falar assim: é um merlo de um pouco maior que um merlo. Passo preto. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Até recentemente, tipo, sei lá, 2007 mais ou menos, que eu fotografei um passo preto, e aí já olhando livros e tudo mais, eu descobri que a graúna era passo preto, que eu não precisava ir no Nordeste atrás de uma graúna para bater foto dela. É a confusão dos nomes populares que fazem esse tipo de confusão para a gente. Já nessa época agora também recente, nós fomos ecoados no Caraça, e eu bati a foto desse beija-flor, que é o asa de sabre cinza. E eu chegando em casa, eu gosto de colocar o nome na tag da foto com o nome científico. Comecei a descobrir que eles têm nomes científicos também. E esse beija-flor tem um nome científico interessante, é Campylopterus largipenis. Talvez porque eu estava no Caraça, que foi um seminário, eu lembrei daquela sala de visita. E fiquei vendo o que teria acontecido. Né? Aquele olhar assim não ia acontecer. Ela estava desmaiada no chão nessas alturas. Né? O padre não ia ter problema nenhum, não ia achar nada demais, porque ele sabe latim. Isso significa que é uma ave de pico curvo com penas das asas largas. Né? O large é largo, o pênis é pena em latim. Não tem nada que vocês estão pensando. Bom, essa brincadeira é o seguinte: nome popular faz confusão, porque tem muitos bichos com o mesmo nome e o mesmo nome para muitos bichos diferentes. Essa confusão não é só de nome popular.
Quando o pessoal, os naturalistas, começaram a descobrir as aves nos outros continentes, além da Europa, começou a ter muita confusão com o nome popular. Você não tinha internet, você não tinha nada. Uma pessoa, o Darwin, veio aqui, viu um monte de bicho, passou as Galápagos, chegou lá, como é que ele mostra para o resto, conta para o resto o que ele viu. Ele tinha que dar um nome explicado. Era um nome comprido, difícil. O Darwin, nessas alturas, eu acho que já estava com esse negócio resolvido, mas qualquer outro da época anterior. Então, era confuso, mas o cara tinha que falar assim: é um bicho que parece um maçarico, tem perna amarela, o rabo é curto, o bico é torto. O nome dele em latino era uma descrição completa do bicho, era muito complicado. Aí em 1735, se não me engano, o Linneu, que era um botânico sueco, publicou um livro sugerindo criar um nome binomial para todos os organismos vivos. Esse livro é a base da nossa taxonomia atual, até hoje, usa-se isso. E ele criou um nome e sobrenome. Eu sou Daniel Teodoro Esser Neto, virei Daniel Esser, pronto, simplificou. Isso passou a valer para todos os bichos, isso foi adotado, vale até hoje. No Brasil, as aves são, esse assunto de nome, de classificação, de taxonomia das aves, é feito pelo CBRO, Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos. Então ele publica uma lista com todas as aves do Brasil. Essa lista tem os nomes científicos de todas elas, com as famílias, horas, todas explicadinhas. Mas tem um problema, porque para se comunicar com a comunidade em geral, só nome científico é difícil. Ontem a gente teve aqui o exemplo do Marcelo, que deu uma palestra muito boa, e ele tinha dificuldade, porque ele só sabe o nome científico, ele não lembrava de alguns nomes populares. Aliás, ele lembra de muito nome popular. Eu conheço gente que só sabe o nome científico mesmo. E eu me perco, porque eu não conheço todos os nomes científicos. E dá esse tipo de coisa. Então o CBRO, acertadamente, resolveu criar um nome vernacular. Aliás, isso eu aprendi na palestra do Avistar, em São Paulo, esse ano, sensacional, feita pelo Fernando Straub, que deu uma aula sobre o negócio de nome, sério, né? O assunto tecnicamente foi sensacional a aula dele. Então, o nome vernacular. O CBRO passou a adotar nome popular, escolheu um nome popular, para ele poder falar assim: esse bicho aqui, que chama-se Calis flavel, é o canário da terra verdadeiro. Para ele poder trabalhar com quem não sabe o seu nome científico. Ele fala, no início da lista de aves que ele publica, ele fala, deixa isso claro, isso não é uma padronização, isso não tem intenção de padronizar. Acontece que isso aos poucos está padronizando. Eu mesmo tenho um monte de bicho que eu só conheço o nome dele pela lista do CBRO. Eu nunca escutei na minha vida, antes de pegar a lista do CBRO, eu nunca sabia o que era uma guaracava. Não sei o que é guaracava. A primeira vez que escutei esse nome foi esse. Como eu não conheço nenhum outro para aquele passarinho, então para mim aquilo é uma guaracava. O Ederson agora há pouco tempo falou com a gente que lá no Nordeste o pessoal conhece todas essas guaracavas pelo nome de Severino, que é bem melhor que guaracava. Aliás, eu também não sei de ninguém, alguém sabe o que é guaracava, eu nunca vi isso. Eu duvido que esse nome tenha saído popularmente, não sei. Bom, então eu vim aqui para falar sobre isso. Me interessa muito o nome. Eu acho que além do passarinho, da foto do passarinho, os nomes dos passarinhos são muito interessantes se a gente prestar atenção neles. E eu acho que a gente tem que batalhar um pouquinho para não deixar perder os nomes populares que tem para todo lado. Os ingleses padronizaram um nome popular em inglês para todas as aves do mundo. E esse nome é padronizado em inglês, em vernáculo inglês. Então, em qualquer lugar que você usar o nome Saffron Finch, é o canarinho da terra verdadeira. Ele é chamado assim em qualquer país que fale a língua inglesa. E isso é muito ruim. Agora, esses dias, saiu um artigo, uma revista americana, em que o professor fala sobre isso. Ele saiu com os alunos, não estava acontecendo nada, ele falou assim: não, vamos ver se a gente acha um chupacabra em inglês, que seria goldsucker. A tradução literal seria chupacabra. E os meninos, alunos dele, não entenderam, aluno de biologia, já de ornitologia, falaram: que diabo é isso? Ninguém entendeu isso. Ele falou: não, vocês vão ver.
E aí vai daqui, vai dali, quando chegou de noitinha, eles encontraram o bacurau. Ele falou, lá o chupacabra. Aí o pessoal falou assim, é porque lá, não sei aonde, no leste dos Estados Unidos, os colonos, quando chegaram, encontraram aquele bacurau, que tem uma boca muito grande, uma boca muito grande, eles falam assim, esse bicho chega de noite, a boca dele encaixa direitinho na teta da cabra, ele mama na cabra a noite inteira e de manhã cedo vai embora. Então ele era o chupacabra. Ninguém sabe isso mais assim, o pessoal novo vai perdendo isso, e a minha preocupação é essa. Uma preocupação boba que também me interessa, mas da gente ficar amarrado no nome vernacular e esquecer dos outros. Então, eu acho que a gente deve usar outros nomes, mesmo que não seja da nossa região, para isso não se perder. Bom, eu fiz uma divisão aqui da minha cabeça em nomes descritivos, nomes comportamentais, indígenas e onomatopeicos ou onomatopaicos, como se preferir. Nomes descritivos descreve o bicho. O passarinho tem um monte de partes no corpo, né? Bico, coroa, pé, asa, peito, barriga, tem tudo. Fui no CBRO e fiz um apanhado dos nomes que eu encontrei de partes do corpo nos nomes vernaculares. Encontrei isso aí. 93 bico, 41 cabeça, 31 garganta, 13 testa, 10 chapéu que nem o meu, 4 pés, 3 bandas, 2 narizes, mas só tem uma bunda. Que é a marreca pé na bunda. Bom, aí eu dei uma refinada nisso, passei um filtrozinho e descobri que... Vai ou não vai? Descobri que a gente tem 286 nomes daqueles são relacionados a pescoço e cabeça, 130 ao corpo e 55 a tamanho, grande ou pequeno, e 90 aos membros, asa, perna, pé, rabo, cauda. Me levou a crer o seguinte, a gente presta muito mais atenção no pescoço e cabeça do que no resto. A maior parte, o que mais chama atenção na gente é bico, é chapéu, é tupete, é a cabeça preta, branca, isso é mais chamativo do que o resto dos bichos. Isso é coisa de engenheiro, tá pegando um e fica brincando com ele. Bom, como descritivo é muito simples. Esse aí o que é? Um gavião preto. Tá lá, esse é o nome dele vernacular. Mas acontece que ele tem gavião fumaça, cauã, gavião caipira, tauató, urubutinga. O fumaça é um comportamental. Quando faz queimada, os gaviões vêm para pegar os bichinhos que estão fugindo. Ou às vezes uma lagartixa ficou queimada, tem um churrasquinho de lagartixa lá para eles também. E cauã deve ser voz, não sei, e tauató e urubutinga são nomes indígenas. E esse urubutinga tem um paradoxo aí, que ele serviu para dar o nome científico dele, urubitinga, urubitinga. E duas coisas para comentar sobre isso. Primeiro, eu não tenho mania, não tenho costume, como muitas pessoas têm, de colocar o nome e quem descreveu o bicho. Então eu não sei quem foi. Não me preocupei com isso também. Mas esse cara era meio preguiçoso. Eu tenho que dar 2 nomes para esse bicho. Urubutinga. Urubutinga, estão combinados e pronto. Vou pensar para quê. Só que tem um paradoxo aí. Urubu é grande ave negra em tupi. Mas tinga é branco, claro. Então, para esse bicho aí, grande ave negra clara, só se for pela aquela cera amarela no bico, porque não tem outro motivo para isso. Mas é o nome que vale. Essa daí é mais interessante. É um passarinho pequeno, tem um véu, uma cauda comprida, sugere ser uma mulher, uma fêmea. É velhinha, tem cabeça branca, está de luto. Bom, a velhinha de cabeça branca, pequena, de luto, é uma viuvinha. Está explicado por quê, né? Também chamada de freirinha da serra. Algum nome particular. O nome dela é Colonia colonos. Vamos aqui na colinha. Colônia é um papa-mosca da Europa. Eles faziam muito isso, pegavam, como não tinham referência, pegavam um bicho parecido da Europa, adotavam um nome para lembrar aquele bicho e davam outro. E colonos é rústico, então é como se fosse um papa-moscas rústico. Esse também é bem claro, é um bico virado.
e ele é carijó. Bico virado carijó. Se reparar bem, o bico dele não é virado, né? O bico de cima é reto e o de baixo faz a curva, dando a impressão de que é um bico virado. E ele usa a parte de baixo para levantar casca de árvore e procurar bichinho. Também chama caçador de árvore estriado. Um nome comprido, não sei de onde vem. O nome dele é Xenopsis rutilans, que significa um xeno é estrangeiro, um alien, né? E Xenopsis rutilans significa um estrangeiro valente vermelhado. Essa também é simples da gente ver, é um marreco de bico roxo. Mas tem um monte de nome interessante. Marreca-rã, marrequinha, marrecarana, cancã, paturi, tururu. Marrequinha e paturi é uma coisa, é daqueles nomes que fazem confusão. Marrequinha tem acho que 4 ou 5 marrequinhos, assim, não no CBRO, mas de uma forma geral. E tem vários, tem 2, se não me engano, que nem são da família dos patos. O bico é chato, né? É um bico, a base é larga, fina, mas é fininho. Então eles chamam de marrequinha, porque aqui parece um bico de pato. Mas não é da família, é passarinho. E paturi tem uns 3 ou 4 marrequinhos que são chamados de paturi. O tururu já é por causa da voz dele, o canto dele, a vocalização dele lembra falar tururu. Nomonix dominica significa uma ave dominicana com unha. Isso é aqueles caras também que pega o bicho, examina ele todo, mata, estuda e tal, e dá um nome desses. Esses passarinhos pretos desse jeito, a maior parte deles é chamada de Maria Preta. Essa não, Maria Preta é de tupete, ou de penacho, ou simplesmente Maria Preta, porque as pessoas também que não conhecem passarinho, igual eu não conhecia Caracara, para um monte de gente, essa aí é a outra Maria Preta que arrepiou o tupete, e a outra é essa daí que está com o tupete abaixado, né? Então é tudo Maria Preta, não tem diferenciação entre um e outro. Às vezes o pessoal não fica prestando atenção se o bico é azulado, se a garganta é listrada. Agora, esse cara aqui que deu o nome a esse bicho, na hora que ele estava provavelmente no mato, junto com o índio, eles serviram um cogumelozinho para ele. Nipolegos lofotes significa caçador de insetos de penacho. Só que aquele otis ali é a betarda, que também caça insetos. Só que a betarda é um bicho maior que uma galinha. Vou chamar esse bicho aí de lofotes, o cara estava meio... Tem muito nome científico assim, que eu acho muito estranho, muito esquisito. Bom, vamos para alguns nomes comportamentais. Bom, comportamento mais ou menos significa ação. Então, tem um monte de verbos usados. Abre asas, instalador, instalar, já com estalo, né? Instalar. Balança rabo, vira folha, tem de tudo, pica-pau, martim pescador, né? Pescar, cantores, zumbi, mergulhões. Tem um monte de bicho com nomes comportamentais. Esse é um nome triste. Ele chama parabala porque como um bicho é pequeno, fica muito quieto, pousado muito tempo no mesmo lugar, serve para treinar pontaria, para ver se é bom de tiro mesmo. Então é o parabala por conta disso. O nome dele vernacular é João Bobo, mas tem João Tolo, Chacuru, Chico Lerê, Paulo Pires, Dorminhoco, Capitão de Bigode. O Chacuru tem a ver com a vocalização dele, que dá para lembrar isso. E Chico Lerê também me parece que é a mesma coisa. Paulo Pires é interessante, porque o gibão de couro também é chamado de Paulo Pires em alguns lugares. E eu não tenho a menor ideia de por quê. Capitão de Bigode é por conta do jeitão dele lá. O nome dele é Nistalo, Chacuru. Chacuru é o nome indígena para ele, e Nistalo significa dorminhoco. Então é o Chacuru dorminhoco. Esse é um que eu gosto muito. Ele faz ninhos carregando gravetos, faz ninhos às vezes de 1 metro e pouco de altura. Costuma trabalhar em conjunto, aqui tem mais 2 no cantinho. E por conta desse costume, ele é chamado em alguns lugares de catalenha. Mas o nome vernacular dele é João de Pau.
também chamado de João Graveto, carrega-pau, teneném, crispim, cu quente. Esse cu quente aí vai lá para aquela sala de visita também. Né? O João Teneném é interessante. As pessoas não conhecem direito. Lá no sítio onde a gente tem lá, o pessoal mistura, chama ele de João Teneném lá. Porque ele tem a cabeça meio vermelhada como o João Teneném. O João Teneném fica muito escondido, não se vê direito. Às vezes mal vê essa coisa vermelha na cabeça. Aí vê esse bichinho fazendo ninho e acha que é aquele. Então para eles o João Teneném e esse é a mesma coisa. É um passarinho só. O nome dele é Facelodomus rufifron. Facelo é um fecho de varas, domus é casa e rufifrons é fronte marrom, avermelhada. Então é quem faz a casa com um fecho de varas de cabeça vermelhada, fronte avermelhada. A massa barro, que é o nosso conhecido João de Barro, está trabalhando ali, acabou de amassar um barrinho ali, ó, naquela beirada. João de Barro, Maria de Barro, João Banheiro, Forneiro, Oleiro, tudo relativo a barro. E essa foto para mim é muito significativa pelo seguinte: há pouco tempo atrás, volta e meia vem isso na internet, aquelas fotos que o João de Barro trabalhando, fazendo a casa numa vidraça, que é muito legal, o documentário da casa, ficou muito bom. Só que no final o cara vai e faz aquela lorota besta lá de que o João de Barro no domingo não trabalhava. Essa foto aí foi tirada num domingo e tanto o ex-if dela quanto o nosso amigo Everton da Eco-Robes são testemunhas. Ele estava trabalhando no domingo, sim. Tem muita superstição, esse negócio dele fechar a fêmea lá dentro, que traiu, isso é lorota, pô, isso é uma conversa fiada. Bom, Furnários Rufos é quem faz uma casa de forno, tipo forno marrom ou vermelhado. Essa também é muito boa, lavanderia de Nossa Senhora. O pessoal fala que ela, quando Nossa Senhora lavava a roupa do Menino Jesus no Rio, lá na Palestina, na Israel, ela distraía Nossa Senhora. É a nossa lavadeira mascarada. Também chamada de Viuvinha, Maria Lencinho, Senhorinha, Griganhegatá, Pombinha das Almas. O Griganhegatá é um nome indígena e serviu para o nome científico dela, que é Fluvícula nengueta. Esse Nhenguetá, em tupi, é quem sussurra. Então é um morador dos rios, ribeirinho, que sussurra. E por que chama de sussurro, eu não sei. Eu acho que a vocalização dela não é tão sussurrada. Bom, Merro do Brejo. Esse aqui eu vou usar aquela expressão chique de quem é estudioso e tudo mais. Isso aqui é uma observação do autor. Na nossa região lá tem esse bicho. Ele parece um merro e fica sempre perto de lugares molhados, pelo menos na nossa região. Então é o merro do brejo, mas ele é o famoso anumará, também chamado de paparroço, que tem tudo a ver, né? Perto de brejo, arrozal, molhado, deve ser isso mesmo. Eu já vi ele comendo banana, já vi ele comendo milho, igual o merro passa o H1 na face, né? E o nome dele é Curaeus Forbese. Eu guardei muita coisa, mas tem uns que eu tenho que te ver na cola aqui. Curaeus é um pássaro preto, acho que, se não me engano, em grego. E Forbese é de Forbes, é uma homenagem ao naturalista. Limpa a casa é um beija-flor que entra atrás de teias de aranha, talvez para fazer ninho ou para caçar mesmo aranhazinhas pequenas. O pessoal chama de limpa a casa. É o nosso rabo branco acanelado, ou tesouro amarelo. Fetornis pretrei, que é pássaro do sol. É pássaro do sol de Prétre. Prétre era um desenhista francês que ilustrava científica, né? Ilustração científica. Uma homenagem a ele. Pica-pau das taquaras. Pica-pau tem um monte. Eu escolhi esse porque achei esse nome que é de comportamento nas taquaras e porque é um nome diferente para o nosso pica-pau verde barrado. Pica-pau carijó e pica-pau pedrez. Colaptes é o bico
em forma de cinzel. Melanocloros é preto e verde, então é um bico de cinzel preto e verde. Esse é interessante, mergulhão tem 3 ou 4 aqui no Brasil, no direito. Esse é o mergulhão caçador, que tem esses nomes. Aquele último nome ali também é bom para aquela sala de visita, e é interessante porque o nome dele, Podilimbus podicipes, é um mergulhão com pés no ânus. Aquele lá é só o popular. Vamos no popular. Bom, nomes indígenas. Os índios sempre mexeram com passarinho, tinham como ave de estimação, talvez até para poder pegar penas, cascocar, brinco, colar, tudo. E muitas palavras indígenas vieram, nós já vimos várias aqui, vieram para os nomes dos passarinhos. Inhambuaçu, né? Arara, ou ara é ave, então tem vários bichos com o nome de ara. E também significa apanhar, agarrar, então papagaio talvez tenha isso também, né? Guira é ave, soó, gerou socor nosso, tinga, já falamos una, já falamos sabiá una, sabiá escuro. O primeiro que eu peguei foi o carará, que é o nosso biguá, biguatinga, anhinga, mergulhão sertente, perdurá. Biguatinga é o nome que a gente conhece. Biguá vem de, deixa eu pegar o nome certo aqui. Mbiguá significa pé redondo, e tinga é branco claro, então é um pé redondo claro, porque ele tem o pé palmado, então é um pé redondo claro, descreve bem ele. Anhinga significa cabeça pequena, então é um outro nome que foi adotado por nome científico, também por um cara que, se não é o mesmo, é parendeiro, preguiçoso que dói, anhinga, né? Esse suindara. Bom, só rapidinho, essas fotos são todas minhas, com exceção dessa, tá? Essa foto foi um colega que me emprestou, eu escolhi ela porque ela está com um ratinho no bico, porque suindara, na língua indígena, significa o que não come. Como ela vivia à noite, o pessoal achava que ela não se alimentava, os índios achavam que ela não se alimentava, então deram esse nome de suindara. Gosta muito de ficar em lugares altos e amplos para poder fazer seus ninhos, então torre de igreja, tem esses nomes todos por conta disso. Coruja branca, bem claro também, coruja das cavernas, e rasga mortalha. Esse já é pelo canto dela, pela focalização. As igrejas tinham cemitério, muitas têm cemitério do lado. E ela dá um grito horroroso de noite que parece um pano rasgado. Então, perto do cemitério, estão rasgando mortalha. Né? É um dos motivos também das superstições que tem com corujas. O nome dela é Tito furcata, hoje porque ela era uma ave que era considerada de distribuição mundial, chamava titualba, e agora dividiram, colocaram as nossas aqui como furcata, que significa coruja clara, de rabo comprido ou pontiagudo. Coruja branca de rabo pontiagudo. A foto é do Sérgio Coutinho, que me cedeu ela gentilmente. Esse também podia estar lá nos onomatopeicos lá, mas eu coloquei aqui araponga, nome indígena. Ara é ave, ponga é que bate, ou que percute, então ficou perfeito, né? Araponga, todo mundo sabe. Aquele primeiro nome eu nunca tinha ouvido, nunca vi. Ferreiro, guiratinga, ave branca, né? Que ela é toda branquinha. E ferrador, que também vem de ferreiro, quer dizer, quem punha ferradura nos cavalos, batia na bigorna. Proquinias nudícolas. Pô, um bicho bonito desse me põe um nome desse. Proquinias era um personagem grego que foi transformado na mitologia, que foi transformado em andorinha. Nudícolas é pescoço nu. Então, é uma andorinha de pescoço pelado. Desgraçado o nome, mas... Jabiru, que é o nosso Tuiuiu, é um nome indígena. Jaburu, rei dos tuininhos. Nunca tinha ouvido falar esse rei tuininho, nem sei o que é um tuininho, para esse aí ser o rei deles. Né? O Jabiru mictéria, que significa pássaro bicudo de pescoço inchado. Perfeito. Esse cara sabia dar nome dos bichos. Deve ser em relação às catolitas. No Pantanal, as catolitas fazem ninho embaixo. Ah, então é isso. Deve ser daí. Então é isso. É o rei delas, então, porque ele está em cima. Deve ser isso. Ok. Muito bom, tio. Aprendi mais um.
Urubixaba é muito legal. Urubu é uma ave preta grande. E Murubixaba, ou Murubixá, é o chefe. Então esse aqui é uma ave preta grande que é chefe. Tá ele aí. Não acho que eu bati essa foto, porque eu sou um ótimo fotógrafo lá no meio do mato. Esse é do Zoológico de Belo Horizonte, tá? Urubu rei, corvo branco, urubu real e urubu tinga, que é o urubu branco, uma grande ave preta branca. Ele tem uns pretos, né? Sacorrampus papa tem o mesmo significado. É um abutre com carúnculas no pico, papa. O papa é papa mesmo, é o chefe. Arara. Esse cara que deu o nome desse bicho aqui bebeu. Eu escolhi essa, arara vermelha. Grande. Arara canga ou arara piranga. Piranga na língua indígena é vermelho. Aí, pô, se você vai escolher esse bicho, eu tenho que escolher 2 nomes para ele. Eu vou chamar de Ara, ok, porque é um papagaio grande, eu vou usar a língua tupi. E agora eu tenho que dar um segundo nome para ele. Posso pensar em bico branco, bico preto, cara listrada, vermelho, asa azul. O cara vai e me chama ela de papagaio grande e asa verde. Tem um verdinho ali, ó, por cima do azul. Deve ter um outro que é só azul na asa, ele resolveu dar esse nome, mas pelo amor de Deus, né? É difícil de entender isso. Araçari minhoca, eu escolhi. Araçari também significa um tucaninho, um pequeno tucano. E o minhoca eu escolhi porque a gente às vezes pega um no pulo, e ele tem uns nomes muito interessantes. Araçari de bico branco é o vernacular. Camisa de meia, parece que você vestiu um meião, negro de futebol. Culico e tucano de cinta, que também está de acordo, né? Pteroglossus aracari. Então o araçari, aracari, é um tucano pequeno, com a língua emplumada. Alguém matou e foi olhar a língua, como é que é, eu não sei, mas esse é o nome dele. Bom, chegamos nos nomes onomatopeicos. Passarinho é barulhento, não tem jeito. Canta, ele grita, ele grasna. Os que moram na floresta fica difícil de um ver o outro, então vocaliza o tempo todo. E esse monte de barulhos que eles fazem acabaram fazendo as pessoas escutarem, interpretarem o canto e dar nome para eles. Tem uns nomes muito engraçados nesse. Vamos lá. Os sons são todos de gente que gentilmente me cedeu. Esse é do nosso amigo Juan Pablo Laço, me cedeu esses aí. Esse não tem dúvida, né? Todo mundo escuta e sabe o que ele está falando. Bem que... Mas acontece que ele tem outros nomes. Pitanguá, rei dos passarinhos, triste vida e bicho feio. Bicho feio é espanhol, acho que é da Argentina. E se você pensar, o bem te vi pode ser pitanguá, né? Bicho feio. Você escuta, cada um escuta o que quer nessas histórias. E o próprio triste vida, né? Bem te vi, triste vida. Dá para você entender isso. Vamos lá. Pitango sulfurado. Os índios chamavam de pitanguá, então é um pitanguá de cor de enxofre, por causa do amarelo na barriga. Vocalização foi o Nelson, nosso colega, que me cedeu. Esse aí. Então um monte de gente que conhece. Bom, por conta dessa vocalização, o pessoal chama ele de subir cachorro. Está chamando os cachorros. Né? E esse belo dançarino, como diz uma colega lá de Vitória, ele faz uma dancinha linda quando canta. Japacani, Batuquira, Maria Chauá, Pássaro, Angu e Sabiá do Brejo. Esses nomes eu não conhecia nenhum deles, a não ser o Japacani. Sabiá do Brejo é aquela história. Sabiá, canário. Tem vários. Que o pessoal, não sabendo qual que é o bicho, pega e joga sabiá. Não é um canário, é maior um cada, é sabiá. E do brejo, vive no brejo do brejo. O nome dele é Dona Cobres Atricapi. Dona Cobres é uma ave que ama os juncos de cabeça preta.
Marco Cruz me deu a gravação. Isso. Alguém arrisca? Hein? Qual? Hein? 3 pouco. Ah, é, 3 potes. Que o pessoal entende 3 pouco. Ou ciricói, né? Ou xiricote, cada um entende o que quer nessa história. Aramides cajaneus é uma ave que parece uma garça da Caiana, porque muitos bichos foram descobertos lá em cima, nas Guianas, lá e tal. Então esse nome é de lá. Gravação do Robson. E esse? Hein? Nossa Senhor. Deus quer um. Deus quer um, Deus quer um. Isso é uma desgraça para ele, porque muita gente acha que ele está gritando isso e acredita que se ele cantar em cima da sua casa, alguém morre de noite. Então prega fogo nele antes que ele tenha a chance de cantar em cima da casa. Mata muito dele por conta disso. Morreu muito por conta disso. É realmente o nosso Acauã, né? Anacan, Acauá, Macaguá, todos eles. Anacan, Acauá, Macaguá, dá para entender isso. E o Cauã, porque ele tem uma vocalização que ele tira o Deus, só tem o Cauã. E o nome científico dele é muito interessante, porque é um caçador de cobras que ri, que gargalha. E se você pensar, está gargalhando. Em inglês é o Laughing Falcon, né? Um falcão, um gargalhador, exatamente. Mas ele tem outro canto que é uma risadinha mesmo. Né? Tem, né? Esse eu já achei bem parecido, esse outro eu não conheço. É do Ivo. Esse não tem jeito, né? Só que aqui tem um negócio que me desagrada um pouquinho, entre várias coisas, dos nomes vernaculares. Ela não canta. A nossa fogo apagou. Ela não canta fogo apagou. Ela canta fogo apagou. Né? Aí os outros nomes dela são descritivos, todos eles são muito bons. Carijó, Pedrez, Cascavel, Picuipinima, deve ser algum nome indígena, eu não sei qual que é. O Félix Cafofo é fogo apagou. Félix Cafofo. Né? Dá para você entender. Columbina escamada é uma pequena pomba, uma pombinha escamada. E por causa do escamada também dá o cascavel lá, né? Cascavel é por causa do voo, né? O voo também faz um barulho. Bom, esse é do Gabriel. O tia você vai, mas corrigindo aí, então. Ah, esse aqui quem que é? Hein? Vocês não sabem de nada de vocês. Esse é o Bem Tererê. Que é o João Tererê também. E é muito legal esse bichinho, porque tem uns nomes lá. Guampiriri, Sete Panelinha. É isso, 7 panelinhas. Cada um escuta o que quer na história. Não tem um dicionário para isso. Agora, esse cara aqui sabia dar nome aos bichos. Sinalaxis é uma ninfa d'água. Então é a ninfa d'água de Spix. Spix era um naturalista, ele fez isso. Um nome bonito, né? Sinalaxis, ninfa das águas. Embora ele não viva tanto perto de água, ele também gosta de um lugar mais. Hein? Tem nada a ver, só que você achou bonito. Isso, mas é legal. Isso. Jesus, Você sabe, né? Jesus, meu Deus. Na nossa região ele tem uma nota a mais, aí não dá certo Jesus, meu Deus. Mas o tico-tico ele tem um canto assim, se você pegar o xenocanto, começa lá na Venezuela, vem zanzando, você precisa de ver, tem coisa que você nunca diria que é um tico-tico. Né? É um nome onomatopeico, né? Jesus, meu Deus. O tico-tico também é um nome onomatopeico, né? Quando ele chama, ele fala tic-tic-tic, né? Tico-tico. E tem esses outros nomes aí. E esse cara também tomou uma cervejinha dos índios, né? Cabelo listrado do Cabo, mas não é do Cabo, qualquer Cabo, nem é a cidade do Cabo. Ele voltou lá na África, assim, bem lá. Lá em Cristatuia chamam ele de Licurichico. Ah, Licurichico. Por causa das licurizeiras. Ah, tá legal. Isso eu não sabia, botar na minha lista.
E agora esse aqui que dá uma discussão danada com o pessoal. Não é isso não, peraí. Opa, sai fora, não é isso não. É esse aqui, ó. É esse aí que é ele. Isso é o seguinte. Tinha um cara daqueles gostosão, bonitão, vivia às custas da mulher, trabalhava, vendia doce, lavava roupa para cuidar da família toda. E o cara era um folgado. Ela um dia encheu a paciência, meteu um dia na mão dele e falou assim: ô seu cabra safado, você dá um jeito, vai buscar comida, que eu tenho que fazer comida para os meninos, não tem nada aqui em casa. Tá aqui um dia, você não passa no botequim não, você vai direto, viu, seu cachorro? E ele saiu, mas não tem jeito, né? Passou no botequim, só para limpar uma goelinha, mas tinha dois colegas sentados, sentou, não é só mais uma e meia ele volta, da manhã. Mulher com um bolo de pastel na mão, dá uma bordoada nele, fala: cachorro sem vergonha, você não entra aqui nunca mais nessa casa. E aí ela fez uma coisa que não pode fazer. Ela desafiou o capeta. Ela falou: se o diabo existe, você nunca mais põe um gole de pinga na boca, seu safado sem vergonha. E você vai procurar comida para o seu filho o resto da vida, cachorro safado. O que o diabo fez? Transformou ele num passarinho. E ele fica procurando comida até hoje. Porque afinal das contas, a cachaça é água que o passarinho não bebe, né? E ele fica assim, ó, meio demorado. Mas ó, tem farinha aí? Tem farinha aí? Então, ele é conhecido por piu-piu. Eu depois estive olhando algumas localizações, parece que a fêmea tem uma localização que parece piu-piu. Mas todo mundo que a gente conhece fala que ninguém conhece esse bicho piu-piu. Todo mundo sabe quem que é, tem farinha aí. Formigueiro pintar o gado, farinheiro, farinha seca teria alguma coisa a ver também, né? Mimo orquídeos estrigelatos, é isso aqui só com cola, que escreve. É formigueiro listrado. Sidney Santos. Bom, chegamos lá no Pombão Asa Branca. Isso aqui não é nenhuma campanha, não é nada disso, é só o seguinte. O Zé BRO escolheu os nomes e alguém lá teve as ideias e estamos combinados. Esse é o Pombão. E essa é a Asa Branca, de acordo com o CBRO. Quando ela voa, ela tem asa branca e tal. Acontece que o pombão também, quando voa, tem uma asa branca. E acontece mais, que Humberto Teixeira e o Luiz Gonzaga fizeram essa musiquinha, deram o nome de Asa Branca e tem essa estrofe aí nela. E tem poucas coisas mais bonitas que isso, né? Então eu acho o seguinte, nós temos que dar um jeito, nem que esteja para botar a Rede Globo na história, para mudar esse nome, não é possível. O certo é essa daí ser a Asa Branca, e a outra marreca, para não falar que eu só tenho problema, não trago solução, tem um nome que eles dão para ela, e que só achei para ela, não tem para mais ninguém, que é marreca cabocla. Serve para ela. O Patagiauenas Picazur lá é pássaro brasileiro barulhento de carne amarga. E esse aqui é um cisne que pousa em árvores no outono. Realmente essa marreca gosta muito de pousar em árvore, às vezes alta. Bom, vamos lá isso aí. Essa daqui é um bicho que me chama a atenção. Ela tem Patagiauenas plumbea, é árvore barulhenta cinza, talvez por causa da cabeça e barriga, né? Ela tem um nome popular, até meio irônico, mas eu acho que ela devia ter um nome onomatopeico, que é esse aqui. Não vai funcionar. Não funcionou. Vou ter que clicar nele e ver se vai dar certo. Tá baixinho. Não dá, né? Tá tudo correto. Não deu certo. É porque essa pomba ela tem o nome de uma trompete ótimo. Ela, como diz o meu sobrinho novinho que vai no Mineirão,
e não entende muito bem, ela fala assim, vai tomar no fu. É o que ela canta. Bom, era isso. Palestra sobre nomes é isso. E... Hein? Ah, você tem aí? Falhou também? Acho que a mãe... É a minha mãe. Bom, eu consultei alguns lugares para poder chegar nesse negócio. O Wikiads, o Centro de Estudos Analógicos tem um apanhado de nomes muito bons. E o Xenocanto também tem muita coisa interessante, vale a pena a gente gastar um tempinho lá. E um livro chamado Vocabulário Tupi-Guarani Português, do Silveira Bueno. Eu achei que ele fosse melhor, mas ele é bem bonzinho, mas eu quero ver se eu ainda acho um dicionário de Tupi-Guarani melhor, é mais interessante. Eu agradeço a todo mundo e é isso. Perguntar, vocês podem à vontade, agora se eu vou saber responder, são outros que não. Alguma coisa? Lá no Pantanal eles usam asa branca e marreca branca. Ah, é? Pois é. Eu não consigo chamar de pombom. Pois é, eu acho horrível o pombom. Alguém sugeriu hoje para mim, não sei se está aqui, que é a gente chama também de trocal, né? Mas eu acho que tem uma outra chamada de trocal também, então não faz uma certa confusão. Mas essa é uma pergunta para todo mundo, porque eu estive numa região do Mata Atlântica agora, e o pessoal lá, para minha surpresa, chamava araponga de trinca-ferro. Ah, já vi isso também. Eu já vi lá em Mirim, quando eu era criança, o cara falou assim, esse aqui é um trinca-ferro. Tanto quando eu vi o trinca-ferro, esse que a gente trinca-ferro quando era mentira, também já escutou. Eu procurei e não achei essa aí. Eu trinca-ferro nunca tinha ouvido Quando eu falar. falei meu Mirim na festa da vovó, ele é meu primo. Eu sou parente daquele trem. Tem uma coisa muito legal, que assim, dependendo isso está acontecendo agora, graças ao sucesso que está sendo observação diária pelo Wikiads. Porque quem está começando agora não tem esses nomes. Exatamente. Está aprendendo com o Wikiads. É a minha preocupação, né? Quer dizer, eu acho que tem que ter o nome vernacular, senão fica louco. É perfeito porque permite a comunicação, você aprender inglês. Mas ele tem esse viés assim, meio ruim, que ele começa, sem querer, padronizar uns nomes que empobrece. Agora, tem uma coisa legal que eu percebi nessas viagens que eu fiz no ano passado, que dependendo do lugar que você vai, se já existe um interesse local pelas aves, eles mesmos têm os nomes deles, porque começam eles não a criar têm nomes. essa comunicação. Exatamente. Então, ali na região da Bahia, ali do Euclides da Cunha, aquela região da Área de Lear, eles têm nomes incríveis para os passarinhos. Eu até marquei aqui, eu vou te mandar. Então, o licurichique é um deles. Licurichique. Mas eles têm nomes muito legais. O que eu acho muito legal, isso eu não estou me propondo a coletar, isso é uma curiosidade minha. Mas valeria a pena, sabe, juntar isso, fazer uma publicação, né? Pelo menos você ter isso registrado de alguma forma, porque, na minha opinião, infelizmente, isso está se perdendo. A figuinha de rabo castanho, como o seu nome científico. Eu, na minha infância, eu digo um bundinho marrom. Se eu olhar por baixo, só um lógico. Bom, aí já passou a ter duas bundas. E você lembra como é que o pessoal lá de Santa Catarina chama o Twin? Qual o Twin? O Twin. Ah, o Twin. Puta pato. É horrível. Puta pato. Bom, é isso, gente. Puta pato. Tem mais alguma pergunta do Daniel Essa? Algum comentário? Graças a Deus. Ok. Muito obrigado então, Daniel Essa, pela sua palestra, foi ótimo. Os pássaros precisam de liberdade. Não nasceram para a gaiola.
sempre cantando. Água e comida, liberdade. Pássaros precisam da liberdade. Olhem só. Essa é a lua. Todo o céu para os pássaros. Muitos apelidam isso de gaiola. Para mim, é cadeia. Qual foi o crime que os pássaros fizeram? Nestas árvores, eles têm liberdade. Fazem seus ninhos, cantam para nós. O que você quer? O que você quer? Por que colocá-los na cadeia? Quem disse que isso é gaiola? Você esquece numa gaiola, que você diz, de colocar água e às vezes eles passam sede. Esquece de colocar o que comer e eles passam fome. Com liberdade, eles procuram onde comer. E onde tem comida e água é que eles ficam, cantam, agradecem, cantando sempre. Aí você está sentindo que existe liberdade. E um pássaro cantando. Distante, mas está cantando. Sem comentários. Conclua você. Ou nós. Esta árvore tem ninhos de pássaros. Se tem água, o pássaro está aqui. Água pura, limpa. Pássaro não gosta de água suja, não. A água da cadeia nunca é limpa. Nunca é fria. Temperatura boa. É água de cadeia mesmo. E assim amanhecem. Quantos pássaros?
Os gatos se alimentam dos pássaros.